Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 14º domingo depois de Pentecostes e nós temos essa ocasião, nesse último domingo de agosto, para meditar na importância da nossa vocação e naquilo que cada um de nós, como batizados, deve fazer para colaborar para o reino de Deus. Então você veja que nosso Senhor diz nessa passagem do Evangelho de São Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, aqui é importante a gente partir dessa frase, porque essa frase não é somente um trecho da palavra de Deus, mas é a base de tudo aquilo que o Filho de Deus nos ensinou no Evangelho. Porque nós buscamos as coisas, nós buscamos a nós mesmos, ou nós buscamos um objetivo, um sonho, nós queremos realizar aquilo que a gente pensa que é o melhor, mas cada pessoa deveria parar diante dessa frase e dizer: olha, busca primeiro o reino de Deus. E não só o reino de Deus, mas também a sua justiça. Então aqui vem também uma explicação importante, porque o reino de Deus poderia ser buscado por uma pessoa que diz: não, eu busco o reino de Deus, eu faço as coisas, eu vivo a religião, mas falta aquela justiça. Por quê? Porque a justiça do reino de Deus é justamente aquela que nos leva a fazer aquilo que Deus está nos mandando. E a realizar na nossa vida aquelas ações e tudo aquilo que faz parte da justiça, ou seja, daquilo que é justo. E a justiça se caracteriza exatamente por isso, por dar a cada um aquilo que é seu. Então essa é a definição da virtude da justiça. Então o reino de Deus tem a sua justiça na medida em que as pessoas dão a Deus o que Deus merece receber, e depois elas dão também a cada um o que cada pessoa merece receber. Então, não é possível a pessoa partir para o reino de Deus sem partir dessa justiça, ou seja, dessa virtude que é a base de todas as virtudes cardeais. Agora, quando nós vamos também na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós temos aqui uma definição muito importante para nós sabermos para qual é o resultado das nossas ações. Porque aqui São Paulo fala das obras da carne e também fala do que nós chamamos dos frutos do Espírito Santo. Então, por que são obras da carne? Porque essas obras são realizadas pela pessoa carnal. Quer dizer que é uma pessoa que está disposta a fazer tudo aquilo que a natureza pede para ela, independente de ter um projeto, de ter um objetivo, ou de estar sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Então quer dizer que a natureza pede a impureza, a natureza pede os desejos, pede a gula, pede a preguiça, pede a concupiscência, pede o ciúme. Sempre nós estamos recebendo esse apelo da nossa própria natureza. Por isso que fala, é obra da carne. Então quer dizer que é uma obra que vem da carne que nós levamos. Mas não significa que se você tem o desejo daquilo, ou se você quer tal coisa, que você necessariamente tem que fazer o que essa natureza está pedindo. Assim como a pessoa sabe que se uma criança pede determinada coisa, a mãe vai dizer: olha, isso não é bom para você agora. Você tem que esperar, você tem que comer primeiro, você tem que fazer isso primeiro, depois eu posso te dar. Então, esse critério que a mãe tem para com o filho é que regula o filho, porque o filho não é capaz de se autorregular. A mesma coisa deve acontecer em cada pessoa, na medida que a pessoa deve ser como se fosse a mãe da sua própria carne. E deve conduzir a carne como uma mãe conduz o filho. Você dá para a natureza aquilo que ela pode receber no momento certo, da forma correta, na quantidade correta,
mas nada mais do que isso. E isso é ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus dá para a pessoa sabedoria de buscar as coisas mais perfeitas e de saber crescer nas virtudes e fazer as opções corretas para depois a pessoa ter frutos. Por isso que fala, os frutos do Espírito são esses. Então são 12 frutos: paz, alegria, caridade, castidade, longanimidade, paciência e assim por diante. Tudo isso são frutos. Quer dizer que é uma coisa que você não tem por si mesmo, mas você vai produzir. E como que você vai produzir? Você vai, aos poucos, se aproximando do Espírito Santo, dessa imitação de Cristo, dessa imitação da vida espiritual, e com isso você deixa em segundo plano aquilo que antes você servia como prioridade. Por isso que nosso Senhor diz no Evangelho, de uma forma muito clara: ninguém pode servir a dois senhores. Então, se a pessoa serve a Deus, ela não pode servir o dinheiro. E se ela serve o dinheiro, ela não consegue servir a Deus. Agora, por que nosso Senhor faz menção especialmente do dinheiro? Porque o dinheiro é aquilo que dá possibilidade para as pessoas buscarem viver segundo os seus desejos. Que a pessoa tendo dinheiro, ela fala: não, eu compro isso, eu faço aquilo, eu realizo aquilo que eu tenho como um sonho, como um desejo, e ela vai conseguindo as coisas pelo dinheiro. Entretanto, a palavra de Deus nos explica que o dinheiro é um senhor e não um instrumento, na medida em que a pessoa utiliza o dinheiro como um meio de chegar às concupiscências, quer dizer, os desejos errados do seu coração. Agora, se a pessoa está organizada e já está submetendo a carne, então, depois que ela submete a carne, ela também submete o dinheiro. De tal maneira que o dinheiro não será o senhor, ou seja, ela não vai ter o dinheiro como um Deus, como Mamon, aquele que a governa, aquele que determina: você vai fazer isso, você vai realizar aquilo, porque você tem dinheiro e você deseja isso, então faça isso. Essa é a lógica falsa, a lógica de Satanás. Mas, na medida que a pessoa entra nessa sintonia com a vida espiritual, ela pode até ter o dinheiro, mas é o dinheiro que está submisso. E é o dinheiro que vai ser um instrumento para realizar muitas coisas para Deus. E ela pode, de fato, realizar muitas coisas para Deus com o dinheiro, mas não vai ser o dinheiro que vai dominá-la, porque essa pessoa já submeteu a própria carne. Então, isso que aconteceu, por exemplo, na vida de São Luís, que também é celebrado hoje, dia 25 de agosto. São Luís foi um rei. São Luís foi um homem poderoso. São Luís foi um homem que teve todo um império. Mas, ao invés dele buscar a própria glória, e ao invés dele realizar as coisas segundo os seus interesses, ele buscou o reino de Deus. E buscando o reino de Deus, Deus deu para ele o reino. E na medida em que ele se consagrou totalmente a Cristo, então ele se tornou um instrumento de Cristo. E tudo aquilo que ele teve na mão, o poder, o dinheiro e a glória de um verdadeiro rei, sucessor da casa real dos reis da França, tudo isso ele utilizou em proveito do reino de Deus. Tanto que ele morreu em batalha, nas cruzadas, procurando fazer aquilo que Deus lhe pedia para defender a fé católica. Então quer dizer que ele foi um exemplo, uma pessoa que reinou primeiro sobre si mesma e, tendo domínio sobre o seu corpo, sobre os seus desejos, ele se tornou, portanto, um exemplo de um governante. Alguém que nós
jamais podemos imaginar na nossa época, no nosso tempo, porque nós estamos longe de termos reis católicos, quanto mais de termos reis santos, como nós tivemos na Idade Média. Mas esses homens sublimes, esses homens que eram verdadeiros discípulos da palavra de Deus e cujo cetro de poder não era outro senão o próprio cetro de Cristo, eles deixaram uma herança. E essa herança que eles deixaram sobre a terra é indelével. Quer dizer que ninguém pode apagar. E o futuro ainda verá a dinastia espiritual desses reis ressurgir por causa da glória que eles devem dar para Cristo, uma vez que é preciso que Cristo, nosso Senhor, reine sobre a terra. Então, dentro desse critério é que nós devemos entender o Evangelho. Porque se nós entendemos o Evangelho simplesmente numa lógica espiritualista ou individualista, então nós não chegamos a lugar nenhum. E é isso que faz a maioria das pessoas hoje em dia, que são influenciadas pelo protestantismo, e elas não conseguem nem sequer dominar a sua própria carne, nem sequer buscar o reino de Deus. Porque o que elas buscam é simplesmente o dinheiro. E todas essas pessoas que estão sob a influência do protestantismo e dessa lógica da teologia da prosperidade, todas essas pessoas estão focadas no dinheiro, estão focadas no mundo, estão focadas nos seus prazeres e nos seus próprios interesses. Por isso que elas são incapazes de colaborar para o reino de Deus e de colaborar para que nós tenhamos governantes, reis, pessoas santas nos guiando e nos conduzindo, como foi o caso de São Luís. Esse grande rei que, como eu disse, colocou toda a sua glória em servir Jesus Cristo, em obter a vida eterna. Que ele não trabalhou para esse mundo, mas ele trabalhou para o reino dos céus. Por isso que ele gastou uma fortuna para comprar a coroa de espinhos, porque para ele aquele dinheiro tinha que ser investido naquela relíquia, que era uma demonstração do amor supremo de Cristo, que permitiu que sua cabeça fosse coroada de espinhos. Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua humildade e no seu sofrimento, foi coroado de espinhos. Então, São Luís comprou a coroa de espinhos. São Luís fez a Santa Chapelle, que é essa igreja lindíssima, para guardar a relíquia da coroa de espinhos. São Luís viveu para Deus e amava Deus. Várias vezes ele ficava hospedado nos mosteiros, que muitas vezes ele mesmo construía, e vivendo com os monges, ele rezava os ofícios, participava inclusive da mesa, comendo com eles no refeitório. E muitas vezes, não só participando da missa, mas ajudando a missa como acólito, sendo ele o rei. E uma das grandes inspirações da vida de São Luís foi justamente fazer justiça para o povo. Então ele ouvia todos. Mesmo a pessoa mais simples e mais miserável tinha acesso a ele. E ele fazia justiça a todos. Pois ele foi um exemplo da justiça de Cristo. Porque nada é mais importante para um verdadeiro governante, ou seja, para um verdadeiro rei, representante de Cristo no poder temporal, do que fazer justiça para todos. Porque uma vez que Deus lhe dá poder, esse poder e a força militar que ele tem deve servir para o bem e para que as pessoas recebam a justiça e sejam defendidos nos seus direitos. E isso, infelizmente, também nós perdemos. Nós não temos para quem recorrer. Nós não sabemos para quem nós vamos pedir as coisas, porque não há quem possa nos fazer justiça. E por quê? Porque a única justiça verdadeira vem de Deus. O único poder verdadeiro não vem do povo, nem de eleições, nem do dinheiro, mas o único poder legítimo e verdadeiro que alguém recebe para governar os outros só pode vir do próprio Deus. E é com esse poder divino e com essa autoridade suprema que alguém pode reinar sobre os outros e fazer justiça, como foi o caso de São Luís, que era um homem venerado por toda a população e que inclusive curava.
Ele rezava pelas pessoas, impunha as mãos e as pessoas eram curadas. Por quê? Justamente porque ele não era só um rei, mas ele era uma figura de Cristo. Na sua beleza, na sua força, na sua coragem, na sua energia, no seu desejo de fazer justiça, na sua caridade para com os pobres, para com os doentes, para com todas as pessoas aflitas. Esse homem viveu segundo aquilo que o Evangelho ensinou. Então não é à toa que a igreja o canonizou, e nós hoje fazemos essa homenagem a este grande e santo rei, e pedimos a Deus que um dia faça com que o reino da França possa novamente ser restaurado, e que a Igreja Católica, através de pessoas virtuosas, de pessoas justas, de pessoas honestas, de pessoas sinceras, de pessoas dedicadas à vida espiritual e ao reino de Deus, que essa Santa Igreja possa novamente dar os seus frutos e restaurar essa sociedade totalmente decadente e dominada pelo diabo. Que Deus reine sobre o mundo, que Cristo reine sobre as almas e que os nossos corações estejam ao serviço do reino de Deus. Amém.